Bom dia, sou a Giane Lima, para quem está me vendo pela primeira vez, criadora do método Marma. E hoje eu quero chamar você para conversar sobre: é importante a gente fazer parte de algo para a gente potencializar a nossa transformação? Por que é tão importante a gente fazer parte de alguma coisa, né? Você já se perguntou isso? A internet hoje, a gente vê que tem muitos tipos de comunidades, por interesse, por gostos, por ideologias, né? Por desafios. Normalmente, quando a gente pensa nesse termo, nessa palavra comunidade, a gente só remete a algo que é um agrupamento de pessoas. E na minha concepção, comunidade, ela é muito mais do que isso, né? É um grupo, sim, de pessoas, mas com interesses em comum, para que umas possam potencializar as outras. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu sempre começo com uma história. Por quê? Quando você começa no seu processo de transformação, e o meu não foi diferente, eu comecei a não mais me encaixar naqueles grupos que eu fazia parte. As conversas já não estavam mais fazendo sentido, a maneira como as pessoas estavam pensando e trazendo os assuntos para mim também não. E eu comecei, então, a me sentir um peixe fora d'água, um ET. Falando, nossa, o que será que está acontecendo comigo? Que antes eu frequentava esses grupos e estava tudo bem, e agora eu não me sinto mais parte deles. Aquela conversa não ressoa bem com a energia que eu estou criando para mim agora. E aí eu lembrei de duas historinhas. A primeira é uma historinha para você trazer à tona a sua criança, que é a historinha do patinho feio. Porque as pessoas, eu ouço muitas pessoas dizerem assim: eu não faço parte daquilo e eu vou me adequar. E a história do patinho feio é mais ou menos essa, né? Todo mundo acho que deve conhecer, mas eu vou contar porque ela é muito bonitinha. A galinha estava chocando os ovos e um dia ela reparou que um dos ovos que ela estava chocando era diferente dos outros. Mas ela falou, tudo bem, né? São todos meus filhos, eu vou chocar os ovos igualmente. E ela chocou. E aí no dia que começaram a quebrar os ovos, nasceram vários pintinhos e nasceu um filho ali que era diferente. E ela, tá, tudo bem, são todos meus filhos. E ela foi criando aquela turminha. Só que o patinho, ele não se encaixava, né? Ele não ciscava, ele não trazia o pezinho para trás. E aí o pessoal ali do galinheiro começou a reparar que ele era diferente. Então ele começou a sofrer bullying, né? E aí nada ressoava dentro dele como natural. A conversa dos pintinhos com a galinha, né? O pintinho fazia piu-piu, ele fazia quá-quá. Por mais que ele procurasse aprender aquela linguagem, ele não conseguia ouvir como os outros pintinhos. E aí um dia ele falou, eu não me encaixo aqui. Esse lugar aqui não é para mim. E pegou a estrada. E aí uma hora ele estava cansado e parou na frente de um lago. E aí ele olhou para o lago e viu um monte de cisne. E ele ficou com sede e foi tomar água. E aí ele viu a imagem dele refletida na água. E ele olhou e falou, nossa, esse lago é mágico. Eu estou me vendo como aqueles cisnes que estão lá. E aí um dos cisnes chegou para ele e falou, oi, tudo bem? E aí o patinho feio, que já não era mais um patinho feio, já era um cisne, falou, tudo, esse lago é mágico, porque eu tô me vendo refletido igual a vocês. E aí o cisne falou, não, esse lago não é mágico, é que você encontrou o seu bando, você encontrou a sua comunidade. E aí o patinho feio se tornou um belo cisne, achou a família dele e foi ser feliz. Seguiu, então, a missão dele. Essa é uma história muito bonitinha. A outra é uma história da galinha e da águia. Um homem criou uma águia junto com as galinhas. E ele ensinou tudo que as galinhas faziam e a águia aprendeu tudo. Chegou um homem, uma vez um viajante, passou por lá e falou para o moço, por que você cria essa águia
com as galinhas. A águia é águia, galinha é galinha. E ele falou, não, ela é uma galinha, ela foi criada como uma galinha, ela cisca como uma galinha, então ela é uma galinha. E o viajante falou, não, ela não é uma galinha, ela é uma águia. E ele falou, não, ela é uma galinha sim, porque ela foi criada como uma galinha. E aí ele falou, então eu quero te desafiar. Você me dá um tempo e eu vou mostrar para a águia o que ela sabe fazer, o que uma águia faz, que é voar, pairar no céu, voar muito alto, fazer um ninho no topo das montanhas, e ela vai mostrar para você que ela é uma águia. E aí o dono da águia, né, que criava a águia como galinha, falou, tá bom, pode fazer, porque eu tenho certeza que ela vai continuar sendo uma galinha. E no começo a águia resistiu, não aprendia o que o moço estava querendo ensiná-la, mas na persistência do treinador dela, um dia ela pegou e conseguiu voar. E aí deu aquele voo alto, super alto, planou, foi voando mais alto, mais alto, mais alto. E aí o treinador fala pro dono da águia, viu? Ela não é uma galinha, ela é águia. Quem nasceu para ser águia vai voar. Então, pessoal, nós nascemos para ser águia. Nós não nascemos para ser galinha. Nada contra as galinhas. Só que o que eu quero dizer é o que está dentro de você precisa ir para fora. Não se limite. E nós nos limitamos. O patinho feio viu que ali não era a casa dele. Ele saiu em busca e ele achou a casa dele. A águia também, ela estava sendo treinada para ser galinha. Na hora que chegou alguém e falou, oi, você não é uma galinha, você é uma águia. Ela então parou de se limitar e foi. Então a grande questão é, tá tudo bem com aquela turma que você não está se encaixando mais. Não tem nada errado talvez com aquela turma. É você que está no lugar errado. E aí você tem que fazer o quê? Partir para voar mais alto, partir para achar o seu bando de cisne e deixar de ser patinho feio. Então, quando a gente está incomodado num lugar, não são as outras pessoas que estão erradas, né? Porque senão a gente não olha para a gente. É fazer a pergunta, será que a gente está no lugar certo? Será que aquilo te traz o que você tem de melhor? Eu, quando comecei a minha transformação, e eu já contei aqui, eu comecei muito pela alimentação. A ler rótulos, aprender a fazer compra, a parar de comer industrializado e tudo mais. Só que eu tinha um ritual com as minhas amigas de tomar café da manhã em uma padaria. Nós deixávamos as crianças na escola e íamos direto para a padaria. E aí éramos um grupo, às vezes 7, às vezes 10 mulheres. E ali a gente pedia todas as coisas gostosas, cheio de farinha branca, cheio de açúcar, um monte de coisa. E eu parei de comer tudo isso, lembra? Eu já contei. Só que eu continuei indo no café da manhã, afinal de contas, eram as minhas amigas. E eu continuei indo. No começo, lógico, né, gente? Quando a gente começa uma mudança, a gente apanha. Porque elas não entendiam por que eu não comia mais o pão branco, porque eu pedia ovo, por que eu não estava mais tomando suco de laranja, né? E aí eu comecei, no começo você quer explicar, você quer até trazer todo mundo para perto de você, que é um erro que a gente comete quando a gente está muito feliz no começo da nossa transformação, a gente quer trazer todo mundo para a gente, né? Eu falo que esse é o primeiro erro que a gente comete. Ao invés de a gente buscar as pessoas que estão na mesma etapa, na mesma jornada que você quer trazer aquelas pessoas que não estão, que não descobriram que chegou a hora dela para você, né? Mas tudo bem, eu acho que faz parte do aprendizado. E aí, enfim, eu continuei indo lá, tomar café. Só que, gente, começou a acontecer uma coisa muito engraçada comigo. A conversa delas já não fazia mais sentido, já não ressoava positivamente para mim. O barulho daquela padaria me incomodava extremamente. E eu comecei a me perguntar por que eu continuava indo lá. Eu queria continuar tendo amizade com elas, mas eu queria também mais coisas. E eu comecei a pensar como é que eu estava usando aquele meu tempo, que era precioso. Como é que eu estava saindo daqueles cafés da manhã?
Eu saía potencializada. Eu comecei a sair... Como é que eu comecei a sair? E aí eu vou contar para vocês. Comecei a sair nervosa, agitada, negativa, cansada. E era só o começo do dia. E aí eu fui fazer... Eu não tinha começado um processo de transformação. Eu já não sabia que a transformação era um caminho de volta. Então eu fui lá no meu HD, na minha memória, buscar o que eu valorizava para o começo do dia. O que eu gostava de fazer, que eu tinha parado e que não estava me fazendo bem. E que talvez eu devesse fazer o caminho da volta. E foi o que eu fiz. Então eu me perguntei o que eu gostava pela manhã. E eu lembrei que eu gostava de silêncio. Eu lembro que desde criança minha mãe falava: a Jane gosta de levantar, tomar o café dela em silêncio, e isso me potencializava. Depois eu lembrei que eu gosto de preparar a minha refeição. Eu tenho prazer em preparar. Para mim é um momento de que assim, já está no meu ritual, de saber o que eu estou colocando, da onde vem o alimento que eu compro, o que aquele alimento, quando entrar no meu organismo, vai causar de coisas boas. Então, durante a minha preparação, eu já estou fazendo essa mentalização. É quase uma meditação. E eu lembrei também que eu gostava da minha companhia. Que eu não precisava dessa distração logo cedo, né? De esquecer quem eu era. O momento do café da manhã trazia quem eu era. Então, eu gostava da minha companhia. E aí eu falei, gente, então por que eu estou indo naquela padaria tomar café? Era zero de sentido para mim. E olha o que aconteceu. Eu falei, bom, eu não vou mais à padaria. Então, eu deixo a minha filha na escola e vou direto para o meu escritório, que a escola era aqui, a padaria era aqui na esquina e o meu escritório era aqui. E tinha na esquina, em frente à padaria, gente, um estúdio de pilates, que até então eu não tinha reparado na existência dele. Só que um dia eu falei, eu acho que eu vou ver esse negócio aí, como funciona. E aí então aquele estúdio de pilates que ficava na esquina, na frente da padaria, que eu não tinha reparado nele, começou a me chamar a atenção. É quase que ele me chamando. E aí um dia eu tomei coragem, a palavra é essa, coragem. Que apesar da aula dela ter sido super desafiadora, que eu tinha vontade de chorar a cada movimento, olha que era um movimento simples, que ela sabia que eu estava no começo, eu me encontrei, olha que engraçado. Então assim, o reconhecimento não vem da facilidade. O reconhecimento, para mim, veio justamente o contrário do desafio, mas um desafio que me potencializava. Eu sabia que isso traria um crescimento para mim. Então, eu falei, nossa, eu achei o meu lugar. Essa professora vai me potencializar. Só que aí, no horário que eu podia fazer aula, a Meire não dava aula, era a Thaís. E eu comecei a fazer na sala da Thaís, que também me olhou com muito amor e carinho. Então, assim, me encontrei naquele lugar. Gente, e essa turma da Thaís eram de meninas de 84 anos. Eram duas meninas de 84 anos e eu. Eu tinha 45 anos. E vocês querem saber? Aquelas meninas de 84, 83 anos, elas me davam um banho na aula. De força, de flexibilidade. E aquilo me potencializou muito, porque elas me receberam de braços abertos. Ali a gente não tinha uma questão de idade, tinha só uma questão de energia positiva, de uma potencializar a outra. Quando ficava muito desafiador o exercício, a outra falava, vai, você consegue, não desiste, nananã. E aí a gente fazia filminho no final da aula, era uma delícia. E aí aquele nervoso de início, que eu tinha que vencer os meus desafios, passou a ser assim, se eu conseguir fazer o que elas fazem hoje, eu já estou feliz. Então a minha escala não era ser a top, a minha escala era fazer o que a Masa e a Dulce, Dona Vera, fazia. Então, estava muito feliz. E aí, ia com muita alegria, fazia 3 vezes por semana. Aquele horário, para mim, era o horário do recreio do dia. E continuei aí. Quando passaram, acho que uns 2 anos naquela turma, a Masa falou assim para mim, Jane, olha só, eu acho que está na hora de você trocar de turma. Falei para ela, por que, Masa? Adoro tanto fazer a aula com vocês. Ela falou, por que, minha querida? Nós já chegamos no nosso limite, mas você tem muito pela frente para ultrapassar. E daqui para frente a gente só vai te atrasar.
Então, troca de horário, faz aula com outras pessoas para você ir crescendo. Ela foi aquele meu treinador lá da Águia, né? Falou, não, sai voando, você pode voar. Gente, e eu acreditei tanto naquelas palavras da Masa, e aí eu achei um horário que a Meire, que é a minha professora até hoje, dava aula. E a Meire me recebeu de braços abertos, e a Meire é porreta, ela não se cansa de te desafiar. E aí a Meire começou a desafiar. E aí, gente, depois de 5 anos, da pior aluna do estúdio, da mais pamonha, eu virei meio que a garota propaganda da professora. Porque eu fui evoluindo. E por que eu estou contando essa história para vocês? Primeiro que, quando você está na sua transformação e que você começa a receber esses sinais, não me encaixo mais nas conversas do meu grupo antigo, me sinto um peixe fora d'água, eu me sentia uma ET, eu ia numas festas, eu ia nos encontros, eu participava de uns grupos que eu falava, gente, mas o que está acontecendo comigo? Nada disso mais ressoa para mim. E aí, quando você começa nesse processo de transformação, você começa então a procurar coisas que comecem a fazer sentido para você naquele momento de vida. Então, o Pilates, para mim, depois da alimentação, foi o segundo ponto assim, muito forte de transformação. Porque ali eu aprendi a fazer parte de uma comunidade. O Pilates tem uma filosofia, uma frase, né? Que assim, se tá fácil, tá errado. Então, o Pilates, ele me embasou tudo que eu já tinha construído do método Marma, que é, saia da sua zona de conforto constantemente. Toda vez que você sentir que você está na sua zona de conforto, dá uma chacoalhada e procura ir para o próximo nível. E o Pilates é isso, né? Aprendi a respirar e depois aprendi a ir passo a passo, rompendo os meus limites. Então, isso virou meio que assim, um lema do método Marma e da minha vida. Começou a ficar fácil, se desafie, passe para o próximo nível que você consegue, você já está pronta. Eu sempre gosto de falar para as pessoas assim, ó, a transformação não é você se tornar algo diferente do que você é você se encontrar na sua melhor versão. Faz sentido isso para vocês? Por que as pessoas desistem por isso? Porque elas querem ser o que elas não são. E a verdade é que o segredo é você voltar a ser quem você é. E aí sim, você se torna o que você pode ser de melhor. Aí você se enche de potencialidades e aí você está pronta para refletir, para ressoar isso pro mundo. E aí hoje eu realmente me sinto um agente mesmo de transformação. Porque eu fico pensando assim, olha, aquelas mulheres que são decididas, e eu sempre fui uma pessoa muito decidida, às vezes muito impulsiva, errei pra caramba. Eu acho que, mas todos esses erros me trouxeram alguns acertos, né? Os meus problemas sempre foram parte da solução. Então, eu me sinto sim um agente de transformação para aquelas mulheres que querem decidir se transformar, porque eu sou uma mulher comum, né? Então, se eu, uma mulher comum, consigo buscar dentro de mim a minha melhor versão, qualquer mulher que decida trilhar o caminho dessa jornada também vai chegar lá. Justamente porque às vezes a gente faz um glamour na transformação e a gente usa sempre como referência um ator, uma atriz, uma pessoa excepcional no mundo, né? E eu penso que todos somos excepcionais, todos somos especiais, todos temos algo a contribuir. O que falta para a gente muitas vezes é coragem de assumir isso, né? Então eu chamo os meus alunos e os meus coaches de MMs, que é método Marma. E eu falo para eles o seguinte, você quer realmente se transformar? Você precisa então voltar para dentro de você e depois achar as suas melhores companhias. Então assim, crie a sua tribo. Procure aquele lugar onde você fala, nossa, me encontrei, me achei, agora eu faço parte desse lugar, eu faço parte dessa filosofia. Isso está ressoando. O que a gente faz muitas vezes é se forçar no encaixe. Então, as pessoas que passam pelo método Marma, elas veem uma necessidade de começar a experimentar coisas. Experimentar coisas.
para ver aonde ela se encaixa. E outra coisa que aconteceu comigo, e eu vejo muitas pessoas também fazer, e aí isso tem até numa pesquisa do Deepak Chopra, que é aquele médico indiano que trabalha muito autoconhecimento, meditação e tudo mais, ele fez um experimento de juntar 2 grupos. Um grupo fazia coisas que estavam acostumados a fazer na juventude, era um grupo de pessoas de 50 a 65 anos, por aí, e o outro grupo continuava aquela vidinha de sempre, né, de viver no automático. E aí ele percebeu que aquele grupo das pessoas que voltaram a fazer, não lembrar, tá, gente? Porque eu conheço muitas pessoas que são nostálgicas. Quando eu era jovem, no meu tempo, e fica vivendo aquilo só na mente. Não funciona. As pessoas literalmente foram fazer, entrar em ação com coisas que eles faziam na juventude. E qual foi a conclusão dessa pesquisa depois de 6 meses? Que essas pessoas que voltaram a fazer coisas que gostavam na juventude, elas rejuvenesceram nesses 6 meses. Rejuvenesceram, e estou falando, não é só mentalmente, as células delas. Elas criaram mais sinapses. E aquele grupo daquelas pessoas que continuaram levando a vida no automático, elas envelheceram. Então, percebe qual é o poder, grande poder de decidir se transformar? Tem coisas que a gente precisa resgatar, tem coisas que a gente precisa reaprender e tem coisas que a gente precisa aprender. Mas tanto faz, se você tem que resgatar, se você tem que reaprender ou se você tem que aprender, você precisa, em primeiro lugar, o primeiro passo é decidir. É o poder da decisão. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas quando eu decido alguma coisa, eu vou até o fim, não é assim? E aí eu pergunto para a pessoa, qual foi a última vez que você decidiu alguma coisa? Consciente, né? Porque a gente passa 24 horas do dia decidindo. Né? Eu decido se eu vou tomar água ou café, se eu vou comer arroz ou feijão, né? Eu não estou falando dessas pequenas decisões. Essas decisões são automáticas e se a gente tivesse que pensar sobre elas o tempo todo, a gente ia ter uma carga muito grande e não ia conseguir. Estou falando de decisões importantes que são necessárias serem conscientes. Essas decisões que a gente precisa ter consciência, a gente está também jogando ela para o automático. Então, qual foi a última decisão que você teve para voltar para você? Aí eu vou fazer 3 perguntas. Pega seu papel, sua caneta, escreve aí para você. É sim ou não, tá, pessoal? Nesse momento de vida, nesse momento de mundo, você está sentindo necessidade de buscar uma transformação? Sim ou não? Você anda tendo o sentimento do patinho feio, do ET fora da casa, do peixe fora d'água? Você está tendo esse sentimento? Sim ou não? No grupo onde você está vivendo, na família onde você está inserida, no seu trabalho, a sua intuição te diz que chegou o momento da sua transformação? Fecha o olho e pensa. Nos últimos tempos, eu tenho pensado nisso? Tem algo, tem uma vozinha aqui me falando no pé do ouvido que chegou o momento da minha transformação? Eu estou assistindo mais coisas que estão me levando a me questionar nesse sentido? Se você disse sim, gente, para pelo menos 2 dessas perguntas, você está vendo algo que você não via antes. Outro dia eu falei dos véus, né? A gente tem vários véus aqui na frente e a gente vai tirando e a gente vai enxergando melhor. Pode ser também lentes, né? Lentes de óculos. A lente está meio embaçada, você passa um paninho, ela começa a limpar. Você limpa ela mais um pouquinho e você começa a enxergar mais coisas. E aí, uma vez que você viu que você está sentindo que está chegando o seu momento de se transformar, está sentindo a necessidade de buscar novos conhecimentos, está se sentindo um peixe fora d'água onde você já está vendo algo que você não via antes. E aí, uma vez que você viu, que você limpou a sua lente, não dá mais para deixá-la suja, porque toda vez que essa lente sujar, você vai sentir a necessidade de limpá-la. Então, você está vendo algo, não dá para, como o pessoal costuma falar, né? Não dá para desver. Você já viu, não tem como deixar de ver. Então, gente, essa é a grande responsabilidade do ser humano. Se eu não sei nada, se eu não tenho consciência de nada, tá tudo certo. Eu não preciso fazer nada com aquilo, eu não estou vendo. Né? A pessoa que tropeça na pedra no meio do caminho, ela tropeçou porque ela não viu. Tá tudo bem, ela não viu. Mas se ela viu a pedra e mesmo assim ela tropeçou, opa, tem alguma coisa errada.
Cadê a sua responsabilidade com você? Cadê o seu autocuidado? Então, como eu vi lá no estúdio de Pilates, que eu tive que criar coragem para ir lá, e eu fui presenteada com a alegria de achar uma comunidade que me fazia sentido. Pensa se você também não está precisando encontrar a sua comunidade. Pensa que quando eu comecei lá no Pilates, eu resolvi pagar aquele preço e eu pagava com uma felicidade danada. Não tinha, era duro, era desafiador, era tudo isso, mas no final, o que eu recebia de potencialidade, de amor, de boas energias, fazia todo sentido para mim. No dia seguinte, o corpo doía todo, mas era uma dor tão boa, é ainda, né? Porque quando você força o músculo, é uma dor que você fala, cara, tô viva. Não é aquela dor nas costas de que eu não fiz nada, não é aquela dor de cabeça porque eu comi tal coisa, não é aquela dor de estômago porque eu me panturrei de comida. Não, é uma dor de músculo, de você, cara, tô viva, eu tenho músculo, eu tenho perna, eu tenho braço, eu tenho barriga, eu tenho bunda. Então esse esforço, essa dor do crescimento é que faz a gente dar o próximo passo. Vê uma criança jogando videogame, quando ela passa para um level mais desafiador, ela desiste? Não, é aí que ela ganha gana para continuar. E é isso que acontece quando você se acha na sua comunidade. Então, por isso que eu falo para os meus MMs, vocês são MMs, vocês acharam uma comunidade que faz sentido para vocês. Não é à toa que a gente cria nomes que potencializam essas comunidades, tá? Eu quero que você pense o seguinte, quando você está lá no túnel, quando você não se encontrou ainda, que você vê aquela luz vindo, provavelmente você acha que é o trem que vai te atropelar. Mas eu posso te falar que quando você acha a sua comunidade, você sabe que aquela luz lá no final do túnel é você mesma. Você mesmo se chamando para viver. Venha para a luz. Então, eu queria deixar essa mensagem. Se você não tem a sua comunidade, procure. Ah, precisa ter só uma? Não. Eu tenho várias. Eu tenho a comunidade do Pilates, eu tenho a comunidade dos meus MMs, que aprendo muito com os meus alunos, os meus coaches. Eu tenho a comunidade das pessoas para eu estudar. Então, assim, eu tenho várias comunidades que todas fazem sentido para mim. Eu só deixei aquelas comunidades que não me potencializavam, que cada vez que eu voltava daqueles encontros, eu estava triste, deprimida, eu tinha comido demais, eu tinha falado mal dos outros, eu tinha falado de assuntos que eu não gostava. Então, ache as suas comunidades, procure os seus lugares, tem um lugar certo para você. Eu tenho certeza disso. Hoje, a conversa foi essa. Amanhã é o 4º e último episódio da semana 7, onde eu estou ensinando algumas coisas que não estão em nenhum curso meu, que você precisa aprender para emagrecer de vez. Emagrecer é transformar. Para transformar, você precisa decidir. Obrigada pela companhia de vocês. Se o que você ouviu fez sentido para você e você quer que alguém que você goste muito ouça, e aí você compartilha com quem você ama, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.